Você sabe qual que é a diferença de um livro impresso para um e-book? Para a maioria das pessoas, a diferença pode ser que um é um livro material e o outro é digital, mas para o designer isso daí não é o mais importante. O designer vai observar a relação que essa diferença entre o material e o digital vai gerar com o usuário. Existe dentro do design um campo chamado de UX design, ou experiência de usuário, que é justamente a relação que o usuário tem ao utilizar um produto e qual é a experiência que essa utilização vai produzir para esse usuário. Um livro impresso gera no usuário uma experiência sensorial totalmente diferente de um livro digital. Você vai conseguir sentir as páginas, sentir a textura das folhas, sentir o material que é base do livro em si, que normalmente é o papel pó. Mas no livro digital, o e-book, essa experiência sensorial é muito diferente, principalmente se você está lendo ele num celular, num tablet ou num computador. Mas existe sim uma opção no mercado que tenta trazer a experiência sensorial do livro impresso para o livro digital, para o e-book. O Kindle tenta, de todas as maneiras, ser o mais parecido possível com o livro impresso. Então ele não tem iluminação de fundo na tela, ele tem uma textura diferente na tela, ele tem um modo de virar de página muito parecido com o de um livro também. Mas a experiência não se resume só a isso. Existem também os vieses psicológicos que influenciam na nossa escolha pela literatura impressa. Por exemplo, quando você está lendo um livro e você tem nostalgia de quando você era criança e lia um livro material, um livro impresso na sua casa, com seus pais, ou na escola, com a sua professora. Outro exemplo de viés psicológico que influencia na nossa decisão entre um livro impresso e um e-book é, por exemplo, quando a pessoa ela já está começando uma leve coleção de livros e para ela não vale a pena deixar de aumentar essa coleção simplesmente porque o e-book é um livro um pouco mais barato do que um livro impresso. Além disso, também existe o viés do status quo, que a gente já está acostumado a ler um livro impresso e é muito mais difícil se acostumar com algo diferente. A gente precisa criar um hábito para conseguir aprender a utilizar um e-book, por exemplo. Então é muito mais fácil você se manter nos livros impressos porque você é mais acostumado com isso do que você começar a ler livros em e-books justamente porque você já não tem esse costume, você já não tem essa característica desde que você começou a ler livros, por exemplo. Com certeza tudo isso está mudando com as novas gerações que elas são muito mais acostumadas a verem telas do que verem livros e terem mais contato com as telas digitais do que com o material impresso. Mas por enquanto a gente ainda adora o cheirinho de um livro novo recém-comprado. Bom, essa é a principal diferença entre um livro impresso e um livro digital para um designer. E os vieses psicológicos que eu falei durante o vídeo, eu tirei do livro do Rian Dutra, Enviesados, que é um livro muito bom, recomendo para qualquer um que gosta de entender um pouco mais como o mundo funciona e principalmente para quem é designer. Bom, eu sou Codelo, sou designer e fui!